Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Está em todas as plataformas de streaming. Está no Spotify, está no YouTube. Também tem alguns cortes no nosso Instagram. Segue a gente no YouTube, na Pernambuco Consultora e também no Instagram para poder comentar e nos ajudar nesse projeto, tá, desse podcast, que é um investimento altíssimo de energia nossa, de amor, de tempo, de dedicação, para que a gente possa trazer cada vez mais conhecimento e informação para vocês. Com esse nosso conhecimento do lado de cá, poder dividir com vocês também, para não ficar aqui só para a nossa empresa e vocês poderem ter acesso a isso que a gente sabe através dos nossos convidados. Então, hoje estamos em mais um episódio comigo, Tani Rufino, mais uma vez. Se apresente, Olá, Tani Rufino, superintendente comercial e marketing da Pernambuco Construtora. Hoje a gente vai fazer uma jornada bem legal com o nosso convidado. Muito bem. E eu já estou quase virando artista e me esqueço de me apresentar, Mariana Vanderlei. Estou à frente desse nosso projeto e sou diretora da Pernambuco Construtora. Nosso convidado hoje é Fábio Tadeu. Fábio, por favor, deixa eu ler seu currículo. Por favor, deixa eu ler, porque é um orgulho ver uma pessoa assim. Sério, eu sou super... Convidado ilustre. Não, e eu sou muito entusiasta, assim, de estudo, de conhecimento, de informação, de dados. Números, né? E eu sou muito entusiasta da pessoa sempre estar buscando conhecimento, não só conhecimento através das redes, né, mas através de escolaridade mesmo. Eu acho que eu posso falar assim. Então, pessoal, vamos ter, eu e vocês, nós, a honra de conversar com o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu, que é nosso entrevistado, graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Economia Internacional pela FAE Business School. Possui MBA em Gestão de Projetos pelo IBMEC, é mestre em Organizações e Desenvolvimento pela FEA e mestre e doutorado em Gestão Urbana da PUC no Paraná, professor universitário de diversas instituições há mais de 15 anos e é CEO da Brain Inteligência Estratégica, conselheiro do GRI Club, diretor de pesquisa de mercado da ADEM Paraná e consultor da Ad Hoc do BID para assuntos de habitação. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muitíssimo obrigado pelo convite, Mariana. Tânia, é um prazer estar aqui em Recife, é um prazer imenso estar aqui na Pernambuco com vocês e me sinto muito honrado de participar desse podcast. Que maravilha, você tem muita coisa para dividir com a gente. Vamos lá. Verdade. Pois é, a gente vai, vamos lá. Vamos começar pelo roteiro. Bora. A gente quer saber tanta coisa, né, de Fábio, que a gente vai não se perder. Vamos Eu lá. fiquei curiosa, assim, antes do roteiro, fiquei curiosa um pouquinho de como é que é essa experiência profissional dele, como consultor da Ad Hoc do BID. Foi muito legal, né? O BID tem dois perfis de consultores, né? O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, então ele financia uma série de projetos em todo o continente americano, em especial na América Latina, para contribuir com que os países em desenvolvimento possam se desenvolver. Então, ele recebe dinheiro de todos os associados. O Brasil é o segundo maior associado no continente depois dos Estados Unidos. E com esse dinheiro, ele financia ações de desenvolvimento. E ele tem consultores que são do próprio banco, são exclusivos e trabalham full time para o banco. E tem consultores ad hoc, que são contratados por projeto. Né, que são justamente especialistas de mercado nos seus países e áreas de atuação. Entendi. Então, eu já participei de alguns projetos convidados pelo BID para falar e estudar o conceito de habitação na América Latina, com foco em especial em habitação social e popular no Brasil. Como é que poderíamos aumentar, vou dar um exemplo aqui, projetos de locação social. O que é locação social? Percebeu-se que nos principais países do mundo, grande parte dos imóveis pertence ao Estado, mas ele é gerido através de fundos privados. Na França, 12% dos imóveis franceses pertencem ao governo federal. Olha só. Porque foram financiados pelo governo federal ou pertence... Pertence. Pertence. E o governo federal loca.
E loca, por que a locação social? Porque ela tem um valor menor do que o seria de mercado. Não seria é um valor subsidiado ou uma coisa seria assim? um subsídio, sendo que esse subsídio vai flutuar de acordo com a renda da família. Então tem famílias que têm subsídio de 20%, de 10%, de 30%, de 40%. Um dos principais casos de sucesso no mundo, e talvez aquele que seja o mais famoso, é o caso de Viena, capital da Áustria, que está sempre entre as 3 principais cidades para se viver do mundo, em que 35% das residências pertencem ao governo municipal e cerca de 35% de cooperativas que são suportadas também pelo governo municipal. Então a gente tem como falar que é uma cidade de 2,5 milhões entre 2 e 2,5 milhões de habitantes, que temos quase 70% da população residindo. Então, seria isso uma solução que o governo enxergou para o déficit habitacional? Perfeito, né? Inclusive agora nas novas discussões do Minha Casa Minha Vida, finalmente isso entrou na pois discussão. Pois é, porque existe tanta discussão aqui no Brasil, né? O projeto Minha Casa Minha Vida sempre foi buscando atender, né, essa questão da dificuldade mesmo da moradia. Quando você falou, eu só pensei nisso, né? No déficit habitacional que a gente tem no Brasil. É que ele não é para pessoas que não têm renda. Porque também a experiência demonstrou que as pessoas que estão na base da pirâmide social não conseguem nem manter o condomínio. Então ele se deteriora. Esses são projetos para quem seria aqui no Brasil aquilo que a gente diria de classe C baixa. Né? Acho que deve ser aquela faixa 3. Será que faixa 3? Seriam 3 faixa salários, 2. faixa 2. 3 salários. 3 3 salários, salários. ok. 3 salários que no Minha Casa Minha Vida estaria no faixa 2, né? Famílias que dá aí de 3 3 a 6 mil reais isso, de renda familiar seria o grosso aqui. E em cidades mais caras poderiam chegar até famílias de 9 mil reais. Porque nós temos hoje, flutua entre 35% e 40% do déficit habitacional. A maior parte das pessoas não sabe. Não é que a pessoa não tem casa, ou que ela mora numa casa ruim, ou sem infraestrutura urbana. É que essas pessoas residem em imóveis que elas gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. É um percentual da percentual renda ideal de gasto excessivo. Entendi. Porque se ela gasta mais de 30%, pressupõe-se que ela não consegue manter o resto da vida dela. Então, quando você consegue fazer com que ele está gastando, por hipótese, 40%, e você vai lá e contribui com um valor de locação, ele começa a ter dinheiro para sair dessa condição. Seja melhorando a saúde, melhorando a própria educação, a educação dos filhos, questões profissionalizantes. É como então, se essa é a fosse uma forma de estratégia. sobrar um valor, né? Perfeito. Para que possa investir ele possa investir nele em mesmo. outra área que não seja a moradia, né? Perfeito. adorei que eu Esta é a perguntei. ideia. Olha aí. Adorei que eu perguntei. Muito interessante. É porque já trata de um assunto que as pessoas não conhecem muito, né? A gente fala de programas de governo e às vezes as pessoas não conhecem muito o que está por trás. O quão difícil é você ter um projeto desse para atender a quem, a quanto, nessa questão do subsídio. Eu vejo, eu aprovo propostas às vezes, Fábio, que me chamam muita atenção. Tem cliente às vezes que consegue 30 mil reais. E ao mesmo tempo tem cliente que consegue 5, né? Tem 20. Tudo é proporcional, né? Tem coisas assim que eu vejo, meu Deus, que coisa boa a pessoa vai, mas nem sempre não significa que é tão bom assim, porque se for tão alto, a pessoa pode não manter. Veja, pode acontecer de a pessoa ter um benefício na hora da compra, mas se a renda não for compatível com Ele aquele não vai ter imóvel, qualidade de vida, né? não vai ter qualidade de vida, né? de Até desenvolvimento. isso, de alimentação, educação, Saúde. transporte, saúde, outras coisas que não seja só voltado para a moradia, né? E um dos objetivos é que isso possa estimular o mercado imobiliário privado. Dá um exemplo bem concreto de como isso pode acontecer, né? Os governos municipais, em especial, não têm recursos para fazer desenvolvimento de habitação popular. Então, ele pode fazer um inventário de terrenos que ele tenha, sejam terrenos ou seja imóveis bem localizados, até eventualmente, que podem ser colocados para leilão. E um percentual, aí ele tem como fazer de duas maneiras, né? Dependendo do imóvel que for realizado dentro desse leilão, se a empresa que compra dentro do leilão decide fazer um Minha Casa Minha Vida, então um percentual, como se fosse a própria permuta, fica para o município, que cria um fundo de imóveis. Então vamos dizer que
é um terreno em que a permuta seria 10%, que teriam 200 unidades. Essas 20 unidades vão para o fundo municipal. Entendi. Aí tem um outro com mais 200, um com 120, um com 480, e de repente, num período de 3, 4 anos, o governo municipal tem 1.000 unidades. E qual que é uma outra maneira dele não precisar fazer a gestão desses 1.000 imóveis? Ele cria um outro modelo de leilão para que imobiliárias façam a gestão dos imóveis. Então, são 2 tipos de leilão. O primeiro, ele pode ter um leilão reverso. Quem oferece a maior quantidade de unidades para o município. Então, naquelas 200, alguém pode oferecer 20, 21, 22, ou seja, é quem oferece mais unidades. Fica com o terreno. E daí a empresa vai ficar com o terreno. E depois você faz um leilão para as imobiliárias de quem oferece o menor custo de gestão para o governo. Pelo serviço de fazer a administração do bem. Que é o que, se você é um investidor que chega numa imobiliária, você diz, eu tenho aqui 20 imóveis que estão locados na imobiliária X. E eu estou pagando lá 8% ao mês. Estou disposto a levar para a tua. Você faz a gestão por 7,5, ou por 6, ou por 7. De repente, no volume que for, vale a pena para poder ficar com essa parte da administração. E olha, é um assunto muito interessante. Vocês que são incorporadores aqui numa cidade como Recife, seguramente tem muito prédio que não deveria estar mais em locais que eles estão que são da prefeitura. Eu vou pegar um caso de um prédio em Curitiba, foi um dos estudos de caso que nós fizemos, que eu participei. É um terreno numa das 3 principais avenidas da cidade, como se fosse a Avenida Boa Viagem, num pedaço muito bom dela. E tem o Instituto dos Cegos. Não faz o menor sentido ele ser no principal endereço. Você não precisa levá-lo para o meio do nada. Mas se você andar 6 quadras para trás, 10 quadras para trás, vai continuar sendo super bem localizado. E você consegue um terreno que é 30% pelo menos mais barato do que aquele, às vezes 40% mais barato. Então, se ele pega aquele terreno que é um dos mais valiosos da cidade por metro quadrado e coloca num leilão reverso, e daí, nesse caso, ele não fica com um pedaço das unidades, porque o interesse ali não é gerar unidade Minha Casa Minha Vida, é gerar uma unidade cara. Mas daí ele pode pegar esse dinheiro, constrói o novo centro e ainda por cima compra um percentual X de unidades de outros projetos Minha Casa Minha Vida. E lá em cima disso a discussão poderia ficar só nisso aqui, porque é muita coisa. Estou feliz em ter perguntado. E o Instituto ainda sai ganhando, né? Ainda tem a fonte, né, de recurso, né? Mas vamos lá, vamos começar agora. Quais são as tendências atuais do mercado imobiliário? Olha, eu diria que aqui, para vocês que são de Pernambuco, né, do Recife, uma tendência que se fortaleceu assim brutalmente durante a pandemia e que não deu sinais de queda é a tendência do imóvel de praia. Vocês aqui ao redor de Recife viram, em especial ao sul, né, para a região de Muro Alto e Carneiros, uma região que tinha preços ao redor de R$6.000 há 3 anos atrás. Hoje estamos falando de 12, 13, 14, dependendo do projeto, 16 ou mais. Com um volume absurdamente maior. Então não é que o preço ficou mais caro, passou a ter um volume de mercado muito maior. Que poderia ter acontecido o inverso, né? Ter aumento, a oferta. Aumento de demanda sem aumento de oferta, e por isso que o preço subiu. Aumentou e o preço não subiu. Se não tivesse quem consumisse, a oferta iria aumentar e o preço isso iria aconteceu, cair. Mari, de um lado pelas questões tecnológicas, que eu quero dizer com isso, a possibilidade de fazer a autogestão e a autolocação ou promoção do seu imóvel, mesmo que ela seja feita em parceria por algum app da vida, continua sendo a ideia de uma autopromoção. Dá mais chance daquele imóvel não ficar parado. Né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade de bons condomínios estarem sendo utilizados para lazer. Tanto que,
falei aqui, agora eu que toquei no microfone aqui, hein? Hoje fui eu aqui, pessoal. Tranquilo. É porque você quer pegar pra cantar. Pra cantar, a gente tava brincando aqui antes, né, de que de vez em quando pegar pra cantar, acerta aqui. Bate na mesa, acerta Me o microfone. empolguei, é que esse é o assunto que eu gosto. Bora lá, A então. gente se empolga, até daqui a pouco a gente tá assim. E os técnicos do som sofrem. Mas... É por isso que a gente tem os melhores, pra eles isso poderem aí. cuidar das nossas emoções. Mas é porque, assim, quando a gente vai a São Paulo, e São Paulo foram lançados nos últimos 4 anos 100 mil imóveis compactos. 100 mil. Meu Deus, até pra São Paulo é muita coisa, 100 mil. Não, é gigantesco. Sim, é, até assim, pra São inimaginável. Paulo, pra qualquer lugar do mundo. Tem alguma proporção de quanto era antes e de quanto que cresceu? Sim, São Paulo lançava por ano mais ou menos 5 mil imóveis compactos, em anos muito fortes, 7.500, e passou para 25 a 30 mil por ano. Pra isso. Meu Deus. E lá, basicamente, quem é? É o sujeito que aluga para alguém que vai passar 2, 3 dias durante a semana. Uhum. Ou num final de semana para assistir, levar os filhos para Show, passear, ou assistir um passeio, show, né? E por aí vai. Aqui no Nordeste, você tem simultaneamente o público empresarial e a possibilidade do público usuário de fato. Tanto que quando nós vamos a Muro Alto ou a Carneiros, nós temos empreendimentos que têm um mix muito mais amplo. Estúdio 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Com diferentes metragens de 1, 2 e 3. Sim, é verdade. Que você não encontra isso em São Paulo. Ou nem verdade. em Curitiba para o produto de investimento. E aí quando nós perguntamos, ano passado nós fizemos... Essa observação é incrível, né? Porque realmente, eu nunca tinha parado pra pensar Isso, nisso. porque a gente foi para São Paulo, a gente visitou diversos flats e eram Todos como mais se fossem sempre no mesmo padrão, tamanho. no mesmo tamanho, com o mesmo tipo de oferta. A gente riu aqui porque nossos microfones estão pulando. O meu tá pulando. É emoção, é emoção. Olha, E isso é muito interessante, porque aqui realmente, Fábio, Até que aqui na observação Pernambuco a gente massa. já fez 31, 32, 27, De 60, de 70, de 60, 66, 70, de 80. Casa. isso é muito melhor. Muito, 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 muito melhor. E todos rentabilizam bem. É E interessante o que isso. acontece? Quando a gente faz, ano passado a gente entrevistou cerca de 50 mil pessoas na Brain. Tá? E dessas aí, mais ou menos umas 15 mil foram aqui no Nordeste. E a gente pergunta, mesmo quando o produto não é de investimento, a gente aproveita para perguntar se o cara fosse investir num produto de lazer, de praia, por que ele investiria? E 85% dizem para simultaneamente lazer e investimento. E aí essa foi a nossa sacada há alguns anos atrás, né? Em 2020 entender... a gente lançou justamente o Mana com essa proposta. Porque a maioria do mercado de praia na época, na região, ela era toda voltada realmente para a pessoa que quer só consumir, só usar. Né? O cliente comprou e vai usar, e a família vai usar. Pronto e os empreendimentos eram empreendimentos que eram pensados para a pessoa que vai chegar lá num carro e vai entrar com a sua família de 3, 4 pessoas, no máximo vai receber um amigo. Então, assim, era um outro perfil de investimento, de produto, de uso do produto. E aí, quando a gente lançou o Mana, a gente justamente trouxe a tecnologia, né, a parceria com os aplicativos de gestão de imóveis e trouxe também um produto num perfil para que o cliente pudesse ou usar ou investir. Porque ele não vai todo final de semana. Então, no final de semana que ele não vai, ele pode alugar. Né? E trouxemos também a solução do Decor, que também dá essa possibilidade do cliente ter tudo pronto. Lá no caso de Muro Alto, uma das reclamações dos condomínios que tinham lá, que já existiam lá, é que fazia muita fila de carro para entrar. A questão do acesso, Por quê? Porque os carros que iam para alugar, tipo, chegava sexta-feira, final do dia, faziam fila na estrada, né, principal. E aí a gente, entendendo isso, foi o primeiro condomínio que fez uma rotatória na frente, para que caiba van, para que caiba micro-ônibus e van. Porque quando começou a acontecer essa migração de ser misto, começou a chegar muita van e micro-ônibus de operadora de turismo nos condomínios que já existiam, só que eles não estavam preparados para a turma descer. Aí parava a van na frente da estrada principal, isso. E daqui que todo mundo descesse, parava o trânsito. E aí a gente enxergou isso e colocou uma rotatória
para que a van entre no condomínio, a gente abriu um monte de terreno para que a van entre e deixe já as pessoas dentro do condomínio. Para entregar mais qualidade, tanto para o cliente que vai usar, né, quanto para a região. Porque isso vai fazer com que aquela região tenha um fluxo outro aspecto muito dentro melhor. da ideia do imóvel de lazer que tem aqui no Nordeste, que é completamente diferente do que está se desenvolvendo no Sul e no Centro e no Sudeste do país, é que lá esse imóvel de lazer desenvolveu-se através da tecnologia imobiliária de multipropriedade. Então, complexos hoteleiros que são vendidos em unidades de semanas. A 60 mil, 50 mil, 120 mil. Eu né? tenho minhas reticções. Você Veja, para que esse mercado aconteça de fato, a parte mais... Tem algumas questões, né? É difícil dizer que um mercado pode dar certo ou não enquanto segmento. Né? É como dizer daí que o mercado de luxo pode ou não dar certo. Verdade, seguramente, é um segmento, né? ele é um segmento, ele é grande. Um pedaço de um mercado. É verdade. E aí, o que acontece? Então, vou primeiro responder a tua pergunta para depois terminar a diferenciação que tem aqui para o Nordeste. Ser vinculado a um grande operador hoteleiro, ou seja, alguém que tem experiência no segmento, ou seja, que ele continue sendo um negócio hoteleiro é fundamental. Porque a origem é o hotel, né? É um operador. Isso dá uma diferença de segurança brutal. O cliente tem a segurança que vai ter o serviço. É isso que exatamente, você tá falando, né? Tem a garantia e não que apenas isso, que o investidor em si está olhando aquilo com olhos de serviço. Entendi. Porque o multipropriedade é, antes de tudo, ou antes de mais nada, um serviço. Quando você dizer que não tem um operador, não tem a participação das parcerias que vocês fizeram, Tânia. Não tem nenhuma lá. O sujeito vai e se vira. Agora, como é que você faz se você fica uma semana? Porque é isso que você comprou, direito de uma semana, o direito de 2 semanas. É um hotel. Lá é um hotel. Tem como ter um hotel sem operador? Você pode dizer que a maneira pela qual o Residência, aqui em Muro Alto, opera, com mais ou menos serviços, dá mais ou menos qualidade para quem comprou. Eu, por exemplo, vou passar julho em Porto de Galinhas, Muro Alto. Que bom! 12 dias lá. Muito bem. Vou ficar em um empreendimento que tem o hotel e tem o Residência. Eu aluguei no Residência. Né? É o Nanai? É o Nanai. Ah, entregou onde ele vai estar. Pelo menos ainda bem que ele não disse a data, né? Não entrega a vida dele. Vou estar lá no Nanai. Né? Construído uma por diferença, nós. Pernambuco Construído por nós, diga-se de passagem. Uma diferença enorme de preço no hotel e no Residência. Eu paguei 3 vezes menos, né, para ficar no Residência. Ainda assim, um 3 suítes eu peguei. Né? Térreo, muito bacana. Mas lá você consegue apartamentos de 1 quarto para alugar, de 2 quartos, de 3 quartos, 3 quartos duplex. Tem uma variedade bem bacana, super bacana. É que eu queria algo... Sim, no chão. Quero chão. Né? Quero chão, exatamente. Acho que é gostoso colocar, ficar na rede. Eu também gosto, né? eu prefiro. E tem o hotel. Então, você tem serviços. Mas vamos admitir que não tem aquele serviço do Residência. Ainda assim, você vai lá e se vira. Levando ou não funcionário teu. Com certeza. Tá? Se você vai num sistema de multipropriedade, não existe esta possibilidade. Então, quando um incorporador ou um grupo de investidores pensa no multipropriedade, basicamente decorrente de um múltiplo, se eu fosse vender aqui um estúdio, 1, 2 e 3 dormitórios, eu poderia vender a 10 mil. E no multipropriedade, isso aqui vai valer 40 mil ao metro, 50 mil ao metro. Aí eu acho que está errado o raciocínio. Entendi. Porque pensou da maneira, na minha forma de ver, que não é a principal. Banana com maçã, misturou. Então, assim, acho que é imóvel, mas na verdade são é um processo distintos. Eu me senti do de jeito serviço, que você falou, que eu já prestação fui de serviço. impactada, né, para comprar esse tipo de produto. E você foi, né, no stand e Óbvio. participou, lógico, da... Tem que ir, eu aconselho a todo mundo. Todo mundo que está nos vendo aqui, pessoal, e da área, por favor, se você é da área de mercado imobiliário e você ainda não foi,
tem que ir passar pelo processo e ainda vai ganhar um almoço lá, tá? Mas assim, o que eu senti, que era justamente isso que você falou, que eles oferecem um serviço. Eu tô comprando um momento de férias. Tô comprando um período de férias. Não se adequa para o meu estilo de férias, nem para o processo da minha família, que a gente gosta de estar em vários lugares, né, diferentes. E aí eles usavam, não, mas a gente tem várias redes, que vários lugares... Então, assim, você está comprando dias em um lugar que pode ser dentro daquela rede, daquele mix que ele tem ali para oferecer. Mas você... não tem, assim, aquela questão da... Este é o meu imóvel, o chão. Não, você não tem o chão. Não, o chão não é seu. Né? Você não vai lá naquela sua unidade usar aquele seu imóvel naquela praia. Então, assim, eu acho que tem... É um perfil diferente de uso, né? E nem na fração do imóvel. Às vezes as pessoas se enganam que estão comprando 0, tanto daquele imóvel. Também não é isso. Não, às vezes eu negócio, vejo... né? Quando a gente está conversando sobre o tema, não, mas eu comprei 0, tanto. Não, você não comprou. Você Agora, comprou eles dias, usavam né? esse argumento. Não, é que daí você tem as duas possibilidades, tem uma possibilidade, Você tem né? duas, Você tem, antigamente você só tinha o fracionado. O fracionado. Né? E é diferente. Que é diferente. Desculpa, antes você só tinha um time sharing e agora você tem um fracionado. Isso que eles dizem assim, não, você vai ter uma escritura. Você né? tem mesmo isso me uma chamou escritura. a atenção, você vai ter uma escritura. Você tem hoje, não existia isso, se passou-se a vender antes de ter a própria lei. Nós ficamos alguns anos sem ter a legislação efetiva, mas você tem não é só um direito de uso, tá? Você é dona de um pedaço, tanto que você o revende. Então, mas você não é dona de um pedaço de um, você é dona de um pedaço do todo, né? Isso é dona de um. Não, você é dona de um pedaço de um. Você é dona da unidade XYZ, até pelo seguinte, Mariana, você tem unidades que valem mais ou menos, porque dentro das torres, você pode ter torre mais próxima ao mar, que vai valer mais do que a torre mais distante do mar. Por exemplo, se eu comprar um no térreo, o meu vale mais, o meu 0, alguma coisa vale mais do que um sem ser térreo, um exemplo. Porque aquela própria unidade vai valer mais. Porque o conceito é o seguinte, mas eu vou ter mais comprar direito uma de semana, uso. São 50... Eu acho que vai ter mais dias, né? Não, aí a diária não. dele... Vê, a gente deixa nem Fábio responder. A diária desse... Não vamos concluir, vamos deixar o Fábio falar. Você tá falando com duas que já querem... Duas que nem falam, a gente tá caladinha. Ok, vamos Mas, entender. então... A gente tá com o Fábio, Tadeu, entendeu? Então vamos aprender. Tá. Então, tem diferentes perfis de multipropriedade. O que mais é comum hoje é você vender a semana, e nem 15 dias, e nem 4 semanas. É uma semana. Se nós dividirmos um imóvel em 54 semanas, a gente vai dividi-lo, e você comprar você também pode comprar 3 se quiser, tá? Você vai ser dono de 1,52 avos, ou 1,54 avos do imóvel. Você pode utilizá-lo, ou colocá-lo no pool. Se colocar no pool, você vai receber o valor do dividendos referente a essa... Né? Descontado da administração, como se você fosse dono de uma unidade de condo-hotel. Mas é de uma unidade específica. O que acontece não é que você tem mais dias para utilizar. Quando nós vamos num hotel, não tem hotel com diferentes quartos, que tem diferentes valores de diária? Sim. Você não usa mais ou menos diárias. Se você decidir ficar 3 dias num quarto mais barato, você vai pagar menos do que 3 dias num quarto mais caro. Se você, como comprador da semana ou das 2 semanas do multipropriedade, comprou uma unidade mais cara, o valor dela é maior. Então, quando você utilizar isso para a troca de intercâmbio com o hotel em algum outro local, o teu vale mais. E se você colocar no pool, você vai receber mais do que um quarto que vale menos. Mas a quantidade de dias é a mesma. Entendi. O que muda é isso. É como se você tivesse comprado a suíte presidencial, para fazer um exemplo mais extremo, né? Isso. A suíte presidencial ou a suíte mais básica. Standard. Standard. Você é dono da suíte presidencial, continua sendo 7 dias da suíte presidencial. Só que ela vale 5 vezes é mais a standard. Então, esse é o raciocínio. Tá? Então, seu negócio é pensado a partir de um desenvolvimento turístico, com operação turística, ele tem potencial para dar certo. Né? Agora, se ele é pensado
poxa, eu queria lançar aqui um conjunto de 200 apartamentos e ao invés de eu lançar para vender para o consumidor final a 10 mil o metro, eu quero vender fraçãozinha, aí a chance de dar errado é outro negócio. Que é um outro negócio. Um outro negócio. É a mesma coisa quando às vezes nos perguntam, Fábio, por que a gente não trabalha, por exemplo, com condomínio fechado, nós trabalhamos com incorporação. Porque eu digo que não é assim. São business completamente distintos. São negócios distintos. Né? Não é assim. Né? Para a Pernambuco Consultora, uma decisão só. Eu vou trabalhar com incorporação, eu vou trabalhar. Toda a empresa se movimenta para trabalhar com incorporação. As áreas da empresa é totalmente diferente para você ter uma empresa voltada para condomínio fechado. É meio isso. Eu não posso agora, do nada, dizer, agora eu vou comprar o terreno e vou construir neste formato. É todo um outro formato de empresa. Né? E uma coisa muito interessante é que quando os estudos são feitos dos melhores locais para se fazer multipropriedade no Brasil, de maneira geral, da Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste, o clima, permite você ter um tempo de alta temporada muito longo. Uso 12 maior. Meses. A gente está em maio, né? E é praia. É claro que a altíssima temporada, sempre altíssima temporada, porque você atrai mais gente de fora. Né, por causa das férias escolares. Mas, de qualquer maneira, você usa sempre. Hoje eu estava aqui em Recife, fui caminhar 7 horas da manhã, estava um super sol. Sol quente, né? Aí, 7 da manhã já tá mas sol alto. Não é um local que isso se desenvolveu. E grande parte disso é que quando estaria chegando a multipropriedade aqui, a tecnologia via diferentes apps e processo de prestação de serviço tinha possibilitado com que o consumidor e o incorporador mantivesse o seu espírito de incorporador, ou seja, eu quero pensar num projeto para vender para o consumidor final, seja ele o usuário ou o investidor, mas é o consumidor final, né? E do outro lado, quem está comprando, seja para usar no dia a dia ou seja para alugar, ele tem o duplo benefício. Vou usar alguns dias e nos dias mais caros eu vou colocar para alugar. E eu vou pagar o aluguel, o condomínio do mês todo. Aquela chance, né, Mariana, que nós tínhamos muito, que era a brincadeira que se fazia. No Sul a gente faz mais isso, porque lá o inverno é inverno, né? Curitiba está lá agora, essa época já tem várias vezes 8 graus, né? Não é feito o inverno daqui, que é só chuva, né? E isso significa o seguinte, a brincadeira sempre foi, né? Comprar imóvel de praia são 2 felicidades, quando compra e quando vende. No Sul, essa é a frase que se usa. Comprar um imóvel de praia, 2 felicidades. Quando compra e quando vende. Porque não deve comprar, usar pouquíssimo. Usa muito pouco. Pouquíssimo e depois se desespera. Você pode trazer todos os seus amigos do Sul para comprar aqui na Pernambuco Construtora. Mas eu já estou planejando isso para Muro Alto ou Carneiros. Ou se vocês quiserem expandir um pouquinho mais ali para o litoral norte de Alagoas, que também é maravilhoso, estamos dentro. Vai ter agora, inclusive, em Maragogi. Não estão fazendo o aeroporto em Maragogi? Então, isso vai ser bom para Carneiros e Muro Alto, viu? Porque é do ladinho ali de Carneiros e Muro Alto, aeroporto. Sabe o que eu percebo às vezes, Fábio? Que o cliente ele fica meio reticente no seguinte sentido. Já existiu, até no Nordeste, na Bahia, outros polos de praia que tiveram booms, assim, né? E, de repente, não se consolidaram. Tiveram várias praias que tinham, assim, esses grandes hotéis. Eram longes, Mari. Elas eram longe demais. Essa eu tenho um argumento durante horas para falar isso, porque a gente tem produto e eu preciso vender meu produto, mas o que você poderia dizer? Por que em uns lugares... A Bahia, nós tivemos algumas coisas, é um conjunto, mas o primeiro deles é que eles são longes. Dos grandes centros. Dos grandes centros, né? Certo. Portanto, eles foram pensados claramente para turista. E qual turista? Não é o turista heavy user. O que é o turista heavy user? É aquele que pode usar todo final de semana, quase. Então, eles foram pensados como centros turísticos de hotel de quem vem passar uma semana. Entendi. E isso, nas várias crises que o país passou economicamente... Aí você encurta o funil da quantidade de pessoas que podem ficar lá uma semana. Eles sempre foram pensados originalmente de altíssimo padrão. Né? Isso.
E quando você também pensa muita coisa em autismo padrão, no que seria Trancoso, o exemplo mais famoso, que simultaneamente é muito grande e de ótimo padrão. Você tem maiores, você tem até mais caros, mas simultaneamente talvez tão caro e tão grande você não tenha algum projeto como Trancoso. Então, esses produtos eles foram colocados no topo da pirâmide, em locais longe, mas ao mesmo tempo muito próximos entre si, quase sempre próximos entre si, dependentes demais do turismo, e parte deles foi desenvolvido pensando por uma diferença de câmbio e atrair o europeu. Entendi. Ou seja, o nicho do nicho do nicho. Isso, tu viu como Ele foi, vai né? afunilando. Afunilando. Era longe do centro, depois para aquela coisa de uma semana inteira, não pega só o final de semana e vai dificultando a quantidade de pessoas para usar. Termina que a rentabilidade de quem comprou para alocação não vale, o próprio usuário acha longe. E como eles pertenciam boa parte deles a fundos de pensão, o que acontece com o hotel quando a ocupação é baixa? Ele entra num ciclo vicioso. A rentabilidade cai, a manutenção piora. Com a manutenção pior, a reclamação aumenta e o fluxo cai. E no ciclo seguinte de férias acontece a mesma coisa. Teve menos dinheiro, investiu menos e assim... E a turma agora que vai reclama... que está melhorando de novo porque o turismo, em especial o aumento da qualidade dos aeroportos de modo geral no Nordeste e, portanto, de voos, inclusive de voos internacionais, tem recuperado o turismo no Nordeste, né? Digamos que ele está mais profissional em vários sentidos do que ele era há 10 anos. Então, acredito muito no segmento turístico aqui hoje. Fábio, e quanto tempo de carro você acha que não é considerado longe? Veja, o heavy user conceitualmente para imóvel de praia é até 3 horas, idealmente até 2, tá? Mas até 3 horas se vai. É diferente de imóvel de campo. Até 3 horas pois rola. É importante isso, porque vejo para mim longe, de repente é a mesma coisa para você. Para mim 3 já tá... bem longe. 3 já é longe. Para nós, pernambucanos, 3 horas... Mas é que daí você tem que estar considerando que vocês são o Recife e uma capital que já está no mar. E aí, portanto, a gente está considerando que a capital, seja vocês, seja Fortaleza, diria que 1h30 é o limite. Eu acho. Aonde que nós estamos falando às 3 horas? Por que imóvel de praia se diz 3? Porque você tem todo mundo que mora no interior. Se você for pegar quem está em Caruaru ou além, então essas pessoas não estão do lado do litoral. Então, para quem não vive perto... Já faz parte da vida. Já faz parte da vida. Se deslocar 3 horas, 2 horas. É como alguém sair de Juazeiro, no interior do Ceará. Tá? Ou Petrolina. Né? Recife, isso é tão absurdo que a gente não atravessa nem a Agamenon Magalhães, nem a ponte. Mas não dá para atravessar, porque ali é intransitável mesmo. A gente quer tudo ao nosso redor. Você tem uma ideia, a minha... Ou tá aqui, ou tá aqui. A minha assistente sabe há muito tempo. Eu nem preciso lembrá-la. Que se eu vou pra reunião aqui... Tem que ser à tarde, é todo de um lado. Não pode marcar... Você até pode marcar de manhã e de tarde. Cada lado da cidade. Mas não pode marcar no mesmo expediente. No mesmo expediente, não pode. Porque do contrário, ferrou. Isso é coisa de Recife. Imagina se a gente vai pegar 3 horas de carro para ir pra praia. Como aqui tem essa particularidade, né? Para as capitais litorâneas, em especial Fortaleza, Recife, Maceió, João Pessoa, Natal. Maceió é igual também, as praias são muito perto. Muito perto, porque você está a 25, 30 minutos. Aqui, que as praias mais famosas seriam Porto de Galinhas e Carneiros, estamos falando de 40 minutos no máximo você está lá. Dentro da normalidade, claro. Né? Então, é por isso. Mas isso para quem é de Recife, que é o público número 1 para um imóvel ali. Para quem está no interior do estado, até 3 horas. Por quê? Porque ele não tem como fazer a volta, né? Ele tem que só como ir para uma determinada direção. E para o cliente que vem de fora? E para o cliente turista que está vindo de fora? Ele topa quantas horas? O que é que ele acha legal? O que é importante para ele? Aí o turista que vem de fora, em todos os locais do Brasil, o segundo turista mais importante é o paulista. Tá? Em todos os locais. Então o paulista aguenta tudo, porque o paulista fica 8 horas no carro para ir para praia, então ele aguenta 3 assim, brincando. A questão principal é que é muita gente com muito dinheiro.
Então isso faz toda a diferença. Você vai para Foz do Iguaçu, para Gramado, para Muro Alto ou para Salvador, é o paulista. Então aqui em Carneiros, quem é o primeiro público? Recife. E região, né? Região. Aí quem que é de fora, quem é o primeiro? São São Paulo. Paulo. Tá? Isso vale para qualquer local, porque é muita gente com muito dinheiro ao mesmo tempo. Eles têm voo bom, né? e eles têm voo direto. É. Então você começa assim, a quantidade com dinheiro da demanda. E a segunda parte é que eles têm infraestrutura aeroportuária absurda que possibilita com que eles tenham um voo direto para todos os municípios. Salvo eventualmente um município minúsculo de dentro de um estado que só funcione com um avião pequenininho, porque ele é muito fácil, né? É muito fácil Paulista se deslocar. É incrível. É muito fácil. Olha, essa coisa de Recife, de trânsito, de carro, assim, de distância, de tempo no carro, é tão interessante. Eu fui para Semana Santa para Gravatar, né? Que já não é praia, né? Já é Serra, interior, né? Serra. E daqui para lá leva o quê? Uns 50 minutos, normal, né? Vamos colocar 1 hora. E aí, em Semana Santa, muita gente... A gente levou 2h30, mais ou menos. Para meus filhos foi uma coisa assim, absurda. Ficar 2h30 no carro. Que absurda. Minha gente, são só 2h30. Mas é porque na cabeça deles é mais do que o dobro. Mais do que o dobro do tempo normal de ir. Isso. Então, né? mas veja, o turismo de quem é dono de imóvel de campo, serra é campo, né? Ele é bem menor do que a disposição que as pessoas têm para andar para a praia. Grosso modo falando. Vai todo mundo feliz. Para a serra vai todo mundo. Só tem esses meses. Outra coisa, isso muda de região para região. Como eu estava falando aqui de Recife, né? Que 1h30 costuma ser o limite. Porque 40 minutos você tem as melhores praias. Sim. E quem vai um pouco mais longe, é o que a gente brinca, às vezes é o bicho grilo. Ele gosta das praias mais isoladas, com menos gente. Daí ele tem que andar 1h, 1h20, 1h30. Para ser mais vazia, para ser mais exclusiva, né? de repente. É como o sujeito de Maceió que vem para Milagres. Sim. Que agora já está bem mais badaladinha também, mas que até 3 anos atrás ninguém conhecia quase. Você acredita que eu fui há uns 3, 4 anos atrás para Milagres? Eu odiei. Foi mesmo. Porque não tinha ninguém, não tinha mas nada. É isso aí. Eu dizia, meu Deus. Mas o que era... Você estabilizar aqui, né? Mas vamos comparar Porto de Galinhas e Carneiros, Mari. Não tinha, meu Deus, não tinha ninguém, nenhum bar para a pessoa beber, nenhuma cerveja. Mari. Nem um caldinho, nenhum ambulante, ninguém. Eu não gosto de praia assim, não. Eu gosto Cadê de as pessoas dessa praia? E como que é Carneiros em relação a Porto de Galinhas? A diferença aqui é de pessoas, né? Mas aí quando você vai, para você entender como o Brasil é muito diferente, então você vem em Curitiba, nós estamos a 1.000 metros de altitude, é alto, né? Por isso que ela é a capital mais fria do Brasil, né? Embora Porto Alegre seja 700 quilômetros ao sul, Porto Alegre é nível do mar, então não é tão fria quanto Curitiba. Curitiba, se fosse em linha reta, estaria 45 quilômetros da praia. Mas tem que fazer por causa da serra. Vai 110 quilômetros para as praias do Paraná e para as praias e 220 quilômetros para Balneário Camboriú. 300 quilômetros para Florianópolis. O normal para fazer esses 220 quilômetros, se você sair às 6 da manhã, durante as 6h30 da manhã, numa quarta-feira, é você levar 2h30, 3 horas. Se você não parar. 3 horas seria o normal até Balneário Camboriú. Se você sair na véspera de um feriado, sem acidente, sem imprevisto, 6 horas. 6 horas. Mas como sempre tem alguma coisa que estraga, e é a serra, o normal, de fato, é entre 8 e 10 horas. Ai, meu Deus. Eu já tô para fazer 220 quilômetros. Para ir Portugal. Né? Então vocês têm... Entende por que também que na prática, se o principal público de quem compra um produto de praia aqui é o recifense, como é o cidadão de Fortaleza, no caso de Porto das Dunas, por que adicionalmente foi difícil de entrar o multipropriedade? Porque você vende aqui, para que você vai para lá? Se eu estou muito perto, eu posso usar todo final de semana.
Se eu posso usar todo final de semana, não faz que sentido eu vou comprar usar uma uma semana. semana? É um negócio sem lógica pra mim. Percebe? É diferente por isso. Mas agora, se você vai lá para Gramado, como é que você vai vender um monte de imóvel em Gramado? Você tem um público de Porto Alegre ou do interior do Rio Grande do Sul, com um ou outro público do interior de Santa Catarina, meia dúzia de curitibano, para querer comprar em Gramado. Então, se não vai para um produto que seja multipropriedade, não tem como. Então, não é só o fato de não ser praia, é não ser praia do lado de uma cidade gigantesca. De praia também, né? Uma cidade verdade. Vamos para outra pergunta. Nossa. Se não. Quais as características... Porque eu queria falar mais sobre praia, porque eu amo, mas tudo bem, vou dar a chance a gente falar sobre outro tema. Quais são as características mais procuradas pelos compradores de imóveis atualmente? Característica do imóvel, acho que planta. Sim, mas de longe é o que veja, vamos entender que todo mundo procura um imóvel que caiba no bolso, então ele estabelece um range, né, um intervalo de dinheiro, seja de 500 a 700 mil, de 100 a 200 mil, cada um tem o seu intervalo. É o que a gente chama de ticket máximo, né? Exato. E ele aumenta este intervalo superior depois que ele começa a entender que ele não vai conseguir comprar naquele ticket, então ele começa... Tem um tempo para absorver, Tem um tempo, o preço, mas também, se ele começa médio. só para título de raciocínio aqui de padeiro, né? O ticket dele era de 800 mil a 1 milhão. No final vai virar de 1 milhão a 1 milhão e 200. A gente percebe mas continua sendo um range. Então ele tem esse objetivo. Ele sai de casa com um valor, mas quando vai para o mercado, que vê aquilo que ele queria um pouco mais... Aí, então ele tem esse range, é o primeiro limitador, é a primeira coisa, não é localização. Na verdade, isso a gente fala location, não, mas na prática é o bolso. Pocket. Aí dentro desse bolso eu tenho os bairros que eu aceito e os que eu não aceito. Aonde eu aceito ou não aceito, né? E então ele estabelece um conjunto de micro-regiões, não é nem necessariamente bairro pelo nome, tá? É micro-região. É micro-região. Quando eu fui comprar o meu foi assim, eu estabeleci um raio. Eu também tenho. Então, quero entendendo... Eu também não estava nem preocupada em número rua, assim, mas eu quero esse raio. E que coubesse. Aí, entendendo... Bolso. Entendendo que ele faz essa soma, aí que entra no imóvel de fato. Então, isso é a situação sine qua non. Ele começa a busca a partir dessa soma bolso micro-região. É absolutamente mais importante a planta. E a planta ela é dada por um conjunto de tamanho versus layout. Né? Ele não entende exatamente metragem. É natural que ele entenda a tipologia. Então, ele estabelece, eu preciso de um 3/4. Isso é antes do tamanho. Eu preciso de um 2/4. É mais importante que o tamanho do 2/4. Eu acho que ele já faz a conta até da quantidade de camas também. Né? Aí eu vou 3/4, porque eu vou ter tantas camas, um sofá, É simples. Repente... Vamos se colocar como usuário, pessoal. Se você aqui entra para procurar um imóvel, você tica lá antes 2 3/4 ou tica de 60 a 80 metros? 2 3/4. É o método da busca, né? Então, se assim a busca, é óbvio que é mais importante o número de quartos antes da metragem. Até porque o que é a metragem? Sim. É muito... A maioria das pessoas nem entende quantos metros tem cada coisa. Não entende. Né? Não sabe quantos metros tem o próprio quarto, o próprio... Né? E aí, dentro da planta, sempre foi importante a suíte. No caso dos apartamentos, nem gigantes, mas dos apartamentos que tem suíte, tá? Então, vou até dar um passo atrás. Então, o cliente bota o olho primeiro na suíte. Banheiro pesa. Como é que a pessoa bota o olho no banheiro e entende que esse banheiro dá para mim? Será espaço, né? Esse banheiro mas será que a pessoa olha o balcão, tipo, o balcão... Acontece o seguinte, a grande maioria dos upgrades, você já tem filho, ok? Se você já tem filho e você tem um único banheiro na casa, você já sabe que está dividindo o banheiro com ele. E uma coisa é você dividir o banheiro com o teu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a outra coisa roupa é dividir... no chão, outra coisa é toalha dividir... um mini adolescente. Um mini adolescente. Entendeu? E, portanto, já começa a ficar muito chato.
né? Então vamos sair de Então, quem vamos lá. não Então, tem precisa a opção quantidade de nenhuma banheiro. de escolher. Ele tem que ir para o imóvel mais barato possível. Ele vai contar Porque quantos daí banheiros tem. ele vai comprar o que é Quantos quartos tem e ofertado. quantos banheiros tem. Então vamos para todo mundo que tem condições de escolher. Todo mundo. Banheiro conta. Portanto, suíte pesa. Então, esse é o primeiro item que ele vai olhar. Tem ou não tem suíte? Quanto mais suítes, melhor. Quanto mais suítes, melhor. Portanto, e isso é uma coisa que eu percebo muito aqui no Nordeste, ainda há a ideia de fazer muitos cômodos, ao invés de fazer espaços mais confortáveis. Menos cômodos maiores, gente. Exemplo, né, Mário? Prefere-se fazer Isso. 4 dormitórios de 130 metros do que 3 suítes. Não faça 3 suítes, não faça 4 dormitórios de 130 metros. Faz 3 super suitonas. Pelo seguinte, mas é reversível. Mas a suíte master é reversível? Não, porque a suíte master, o quarto suíte principal é aonde? No canto. Se ela é no canto, você não tem como transformá-la, porque de um lado é quarto, do outro lado é quarto. Portanto, aquele ponto nevrálgico para alguém que está fazendo um upgrade, que é a suíte onde ele dorme. Não tem como crescer, você está fazendo um imóvel que vai ficar desbalanceado. Porque se ele abrir o quarto para a sala... Que é geralmente o que acontece no 130 de 4. Geralmente o reversível é o quarto para a sala, né? Nunca é o quarto para dentro, né? Porque tem o banheiro, Porque tem né? o banheiro no meio. Tem o banheiro no meio. E isso vai fazer com que você fique com uma área social do apartamento muito grande em relação à área íntima do apartamento, em especial em relação à suíte principal, que terá, por exemplo, fatalmente um closet minúsculo se tiver closet. Então, é entender que se banheiro está em primeiro lugar na planta. E dentro disso, a suíte master é onde tem o que ele mais vai olhar. Onde vai olhar. Então, toda a tua proposta de valor tem que começar por ali. Sendo que na pandemia, e que nós vivemos um caos dentro dos lares, o quarto passou a ser visto como um refúgio. Então, quer ver um item de acabamento ridículo que você pode colocar e pode chamar atenção? Uma porta acústica no quarto do casal. Que tá todo mundo dentro de casa. Privacidade. Não tem aquela porta que tem aquela coisa que envolvia, não tem Você tem uma batidinha. você tem isso, e além disso, você tem as portas acústicas que quando você fecha... Quando você fecha, faz aquela meio que um ela vácuo, baixa né? também, ela baixa uma fita, digamos, por baixo também, que daí trava embaixo, né? O som. Faz Porque feito um vácuo, né? Assim, né? Ai, eu ia mais. Então, eu também. É a minha cara. da mesma maneira que É a minha cara, porque a pessoa tá chegando perto da minha porta, eu já escuto. Acústica. Da mesma maneira que a janela acústica agrega muito valor, em especial na suíte master. Pois é, essa janela acústica eu vejo tanto em São Paulo, e aqui a gente não tem a cultura de colocar. Aquela janela que veda, né? Eu acho que, muito bom. mas eu acho que em São Paulo, como já tem essa coisa da cidade grande, muito carro, muito barulho, muito perto um do Mas outro. é que aqui não tem muito já barulho? veio... Tem, mas é que na Tem, verdade... mas eu acho que o mercado não pediu, assim, não é uma coisa que... Mas será que você não pediu ou será que vocês não estão sabendo explorar? É absolutamente barato e algo que que a pessoa percebe. É mais ou menos você dizer sobre ABS ou não no carro. Sim, que a pessoa não, a pessoa acha que não sabe nem pedir, né? Mas depois ela se torna algo básico. Outra coisa, Mas então... você acha que a pessoa pagaria a mais por isso? A pessoa nunca paga mais nada. Foi minha vez, botei na mesa agora. Nada, Tânia, entendeu? Então não venha inventar. Mas querer repassar, obrigada pela entendeu? sua resposta, que acaba de acabar com a minha vida. Mas agora eu vou falar para vocês como é que a gente vem. É porque se você pergunta assim, chega para a pessoa... Você pagaria mais para ter uma janela acústica? Lógico que não, eu quero que a janela acústica venha. Exatamente. Então, mas é o conjunto das coisas que faz você cobrar mais caro. Porque a pessoa não consegue perceber o quanto custa cada coisa. Se ela não consegue perceber, é difícil dar o valor. Sim, é verdade. Ela não é especialista em nada.
Então, ela não sabe, na agora, verdade, nem existem- quanto custa uma janela acústica. Na verdade, Então, é uma existe soma, as né? É a questões porta com a janela, com fundamentais. o piso, Talvez com a melhor simulação ou exemplificação para isso seja fachada. Se você perguntar para a pessoa se ela paga mais ou não por uma fachada, pago. Essa é a resposta. Você paga 100 mil a mais, você tá louco? Eu pago, mas nem Mas tanto. quando você mostra o prédio X versus o prédio Y, e o prédio X é lindo, maravilhoso visualmente, em relação ao prédio Y, que é normal, não estou falando feio, normal, ele paga os 100 mil a mais. Mas ele não está sabendo o que está pagando por causa da fachada. É isso que eu quero dizer quando ele não paga por nada. É imperceptível. Ele é a paga maneira mais você pe- acaba de salvar de novo a minha vida, ok. Ele paga Vale a mais pena, pelo Mariana. todo, ele paga mais pelo todo visual, mas não necessariamente por itens separados. Exatamente. Isso, é um Então, conjunto assim, de é coisas. o conjunto. Conjunto Porque de, do conjunto de contrário, pequenos é o itens. conjunto de pequenos itens. Porque é como nós... Porque eu gosto de colocar o exemplo de carro. Quando a gente compra muitas vezes carro na vida. Sim. Pelo menos quem tem condições compra várias vezes carro na vida. Né? O brasileiro troca a cada 3 anos em geral, no máximo a cada 5. E o que a gente conhece de carro? Você chega lá e começa a falar, não, eu quero que tenha isso, aquilo, ABS, banco de couro. A gente não é especialista. Eu capotei o Direção carro elétrica, não há sei o 12 quê. anos. Eu tenho umas Eu premissas capotei o básicas. carro há básicas. 12 anos, estava na estrada com a minha esposa, comemorando 2 anos de casamento, quase morremos. Passamos por o óleo, estava chovendo, tinha acabado de ter um acidente, estava até com polícia e ambulância. Capotamos 500 metros para frente Depois do acidente. E quando eu fui comprar carro em seguida, eu lembro que o pessoal da Honda falou assim, não, mas aqui o meu ABS, ele é mais caro que o carro X porque ele é de 7ª geração. E o que isso muda? Ao invés de um carro de 5ª geração, é que se você tiver de 0 a 100 e você frear, você vai levar 52 metros para frear. O de 5ª geração vai levar 70. Para uma pessoa que passou um acidente, passou por um isso é acidente de super capotagem. importante. Mas você percebe? Mas a gente não sabe que os ABS têm geração 1, 2, 3, 4, 5, 6, Não 7, 8. sabe. Ele não sabe que o airbag, por exemplo, de estágio duplo, é como você levar um soco de 90 quilos. E um airbag de estágio simples é você levar um soco de 150 quilos. Meu Deus, eu não sabia disso não. Tu sabia disso, Né? Tânia? Então, o que acontece é que a gente não sabe justamente. Isso. Agora, imagine num apartamento em que a pessoa compra, quando muito, 2 vezes na vida. Imagine a porta acústica e a janela acústica. Mas ou a aí é fachada que e tá, tal. você tem que puxar para o sentimento que ele vai ter. Ele não consegue entender se aquela porta acústica é de 5ª ou 1000ª geração. Mas ele consegue entender a paz que ele vai ter no quarto Sim, dele. é verdade. E é isso que você tem que apelar. Toda venda de imóvel, toda venda de qualquer coisa é 100% emocional. Eu vi A gente aqui fala pelo muito isso. negócio que a gente está quase no encerramento, é isso, ou o pessoal da Não. produção? Não, Né? não, Mas tá assim, não. Zero 100%, encerramento. 100%. Vai custar- Se você for comprar uma bala emocional, Inclusive, a gente dá desculpas racionais para compras emocionais. total. Por quê? Ou é para fortalecer ou deixar para trás um medo Sim. que fez você não querer comprar ou não está deixando você comprar. Você tem toda a condição de comprar aquele imóvel. Você precisa de um novo imóvel. Tua família está crescendo, o teu imóvel está com muito problema, faz sentido você comprar e você está evitando comprar. Por quê? Medo. Então, medo não tem a ver com razão, tem a ver com Sim, emoção. É emoção. Né? A gente poderia ficar aqui também mais horas falando sobre o aspecto emocional. A gente compra balas que nos afetam emocionalmente, porque aquele determinado sabor libera determinado tipo de gosto que vai mexer no seu neurônio, né? Na sua não, sinapse. e comidas que tem Se tiver memória lembrança, afetiva. memória né? afetiva, música. Tem Por comida que a pessoa música? gosta e não sabe explicar. Por que música ela é assim também? Porque ela gera memória afetiva, subjetivamente. Ela não precisa pensar, Cheiros. refletir, né? Então, esses sentidos que são mais não percebidos no dia a dia, que eles têm menos energia gasta do que a visão, eles nos pegam dessa maneira, na emoção. Então, tudo que a gente
precisa mostrar de diferencial não é pela razão. Então, quando eu quis dizer que o cliente não paga nada, é porque daí você está indo para o território onde o pseudo-racional diz também o seguinte: nós somos adultos que passamos os últimos 30 anos, 40 anos ouvindo o seguinte: quem poupa é racional, quem gasta é emocional. Quem poupa pensa no futuro, quem pensa no futuro é racional. Quem não gasta é o certo. Quem não... Mas quem a cigarra e a cigarra está emocionalmente poupando para não ter, tem medo de não ter dinheiro no futuro, tem medo de não ter saúde no futuro, tem medo de não conseguir pagar algo no futuro, então ele poupa emocionalmente. E talvez a mais famosa, né, conto da cigarra e da formiga, né, em que a cigarra brinca e a formiga trabalha e tem para o inverno, represente isso. Então, quando nós temos isso entranhado na nossa crença, significa que tudo que você quiser argumentar com o sujeito que faz sentido ele gastar, é instantâneo um reflexo do que não é, tipo lei de ação e reação. Você diga, gasta, vem automático, não gasta. Por isso que ele não paga quando a gente vem dessa maneira. Na verdade, não é. Esse apartamento é melhor porque ele tem uma porta acústica. Não, porque a porta acústica vai lhe dar paz no seu quarto. Você vai dormir melhor, você vai ter momentos melhores com a sua esposa, né? Você vai ter mais qualidade de vida naquele ambiente. Perfeito. E não é o preço, é tanto. Exatamente, exatamente. E aqueles corretores que são os fantásticos, que conseguem perceber se isso é importante para a pessoa. Sim, que no seu caso era a segurança no carro, por causa da sua história. Exatamente. Então a pessoa tem que saber ouvir, puxar, o que é importante. Esse é o maior segredo. Olha, é a mesma coisa o seguinte, você quer conquistar um homem ou uma mulher, o que você faz? Você ouve. Fica calado. Só faz você ouve. Você faz uma pergunta. Escuta. Aí de vez em quando você solta uma para continuar e até demonstrar que você está interessado, mas é justamente. É verdade. Então, quando você vende, é a mesma coisa. Você ouve. E quem ouve sabe argumentar. Se a pessoa é importante para ela, ela tem vários filhos. Tem vários filhos, a casa é bagunçada. Por exemplo. Eu estava aqui pensando, você falou em planta, certo? E às vezes, eu vejo clientes, às vezes com algum corretor assim, conversando, e a gente vê muito corretor ligando para a gente, o gerente comercial da gente, com o cliente, às vezes, se apegando à área dos cômodos, certo? E não dá para ver aqui, que tamanho é daqui para aqui, que tamanho é daqui para aqui. E que, na verdade, o que a gente tem que dizer, né, o que eu percebo, que a ansiedade do cliente não é saber a dimensão da sala. É saber o sofá vai ser de quantos lugares, deixa eu poder assistir minha TV. Eu acho que a gente, eu pensando aqui, como passar para o cliente que o nosso produto tem uma planta boa, um exemplo, certo? Não só com a imagem em si, né? Porque a imagem, você coloca o sofá, você coloca a mesa, mas eu acho que a gente conversar com a equipe, a gente treinar a equipe com as coisas que cabem num apartamento, que vão fazer parte dos anseios do cliente. Como você falou, planta. Olha, aqui cabe uma cama de tantos metros, né? Uma cama king ou uma cama queen, ou aqui seu sofá vai ser de 4 lugares, porque aqui cabe você, seus filhos e convidados. Sua varanda cabem, porque às vezes eu vejo o corretor se apegando, o cliente, na metragem, que ele não vai entender, que ele não vai resolver. Eu vejo tanta ligação aqui, às vezes, né? Quantos metros tem daqui para aqui? E às vezes o cliente não vai associar isso. A importância para o dia a dia do cliente. Para mim é importante receber amigos. Então, quando eu fui escolher a minha casa, eu queria um local bom para receber. Sim, mas de repente imagina que seu apartamento estivesse sendo construído. Você comprou pronto. Sim, comprei certo? Pronto. Como é que você sabe que aquela sala que você está idealizando cabe um sofá para receber seus amigos? Como a gente tem como empresa... No meu caso é mesa. A gente tem como empresa como obrigação de que o cliente saiba, de uma forma não só em planta, que a mesa, por exemplo, você gosta de receber na sua casa, aquela sua varanda ali. Por exemplo, eu vou olhar a planta e vou contar a quantidade de cadeiras.
Mas tem essa é na uma coisa mesa. das básicas, Que tá? tem A na quantidade, mesa, exato. na área social, a quantidade de cadeiras, ela é o item que a pessoa mais eu vou facilmente fazer percebe. Isso. 6, eu vou olhar 8, a quantidade 10. de cadeiras, isso. Né? Eventualmente 12, se Eita, for nessa um sala imóvel, cabem tantas cadeiras. né? Eu vou prestar atenção nisso. É inclusive uma das Sabe o que eu faria? recomendações. Eu contaria quantos quadradinhos tem no chão, marcando, se tiver a marcação da cerâmica. Não, mas aí não quanto dá, a porque a cerâmica. maior parte Porque não tem vai saber tamanho de isso. cerâmica, qual o É, tamanho? aí Você eu sabe. pego, porque eu sei. Porque Aí eu você ia É sabe. lugar de sofá e cadeira, sendo que cadeira na mesa de jantar é o item número 1 que a pessoa olha, né? Inclusive, depois do banheiro, suíte, o terceiro item que é fundamental num imóvel é a integração sala-varanda. Sala, Tá? varanda. Pra mim é Sala-varanda. importante, eu Tá? gosto. Isso é um ponto fundamental, a integração Agora me sala-varanda. explique porque o nordestino compra Quer a danada apartamento da com varanda, mas fecha a varanda. Porque todo mundo faz isso, né? Isso, por que eu não posso Isso já se dar o fa- piso Integrado. integrado e com E o cara vidro fazer um lá na ambiente de frente? varanda. Você não pode fazer isso porque na maior parte das legislações a varanda não é computável, né? No Não, caso aqui é. aqui é. Aqui No é. caso aqui, todo mundo que eu pergunto, eu quero varanda, mas você não vai abrir? Vai, vou abrir, mas eu quero varanda. Mas por que você quer varanda? A gente, Eu essa acho que semana, a Fábio, experiência de nunca tava ter discutindo tido um com isso aqui. varanda. Porque assim, dependendo muito da varanda, você nem usa. Os arquitetos ficam loucos, né? Porque a fachada fica Muito tudo melhor mudada. Se a gente ampliar, tivesse integrar. pensado antes, de repente eu já tinha feito uma fachada que iria contar com o vidro na frente. Isso. E fica, de repente, meio um Frankenstein, né? Fica um for avanço, planejado. outro, né? Um avanço, né? Ela é muito superior a um imóvel que você faz no mesmo nível o piso da varanda e o piso da sala, né? Um dos motivos é que o mundo ideal para o comprador, isso depende de um imóvel maior, um imóvel de 100 metros não dá, imóvel de 120 metros costuma ser caro, você fazer com que a pessoa tenha simultaneamente a sensação de varanda e a sensação de sala de ampliada. sala Ele ampliada, tem que né? sentir que tem os dois, que tem o Isso ambiente só de funciona varanda. na prática em imóveis maiores, acima de 170, de 180 metros e muito bem, funciona perfeito daí em imóveis acima de 220, 240 metros. E menos do que isso, o problema é que ele não tem na prática a sensação de varanda. Porque A varanda fica não vai ser não ser vai, grande. Não vai. Não Então vai dar tem a pra ver ter com um isso, tá? ambiente, né? Como na nossa legislação conta, termina que a Tornaria varanda... mais fácil, né? Mas a varanda fica às As vezes varandas ficam minúscula, muito né? pequenas, Ficam porque muito tem que ter as pequenas, outras é. áreas, né? E que se conta, lá em São Paulo não conta, né? E aí Não, eles é até um fazem pelas pedaço, né? varandas. Até um pedaço. Aí as Então, varandas são gigantes. Na maior parte do país, a varanda, ela tem um tamanho não computável. Né? Na maior Um parte. percentual Até não um percentual. computável, né? Pois é, seria perfeito. Principalmente em cidade litorânea, né? De repente. Agora, mas... você falando isso, Fábio, Receber da questão, o vento no rosto é gostoso, num dia bom, não é? dependendo de quantos graus Veja, tiverem lá a fora. gente já chegou, para você ver, veja que absurdo, em produtos mais econômicos. Há muito tempo que a gente não faz isso aqui na empresa, há muitos anos, mas a gente já chegou a ter varandas de 1,20 m. É muito pequeno, muito pequeno. 1,20 m. Mas não faz nada. Né? É uma não sacadinha. faz Isso é nada, uma né? outra coisa interessante, né? Que vocês não usam tanta churrasqueira na varanda quanto se usa no sul e no sudeste. Né? A gente faz muito na área comum, né? Talvez porque não tem o hábito de fazer O churrasco. Assim. Não, não é nem o Tanto churrasco, quanto, é o né? churrasco que não dê a fumaça, como é o nome daquela churrasqueira que a gente viu A já. gás em São ou Paulo. elétrica? Ah, não, mas é que no sul e no sudeste não se faz churrasqueira elétrica. Então, aí no Porque teu se ela caso for você tem que elétrica- ter tem que ser a churrasqueira no mesmo lugar para ter aquele tubo que leva até, né? Isso aí. É diferente. Isso mesmo. Daí Mas- você coloca exaustor lá em Ah, cima, Maria, tem etc. tanta Tem pergunta. tanta Vamos pergunta. ver mais uma, pelo menos. Calma. Vamos lá. Fizeram um roteiro gigante para você. Vamos ter que fazer um 2, então? Vai ter que fazer o número 2. Episódio 1, episódio 2. Episódio 2, mas vamos lá. Como a tecnologia está impactando o mercado imobiliário? Como a tecnologia está impactando no mercado essa imobiliário? pergunta, ela Essa poderia pergunta estar pode ser para ligada- produto, Pô, para exatamente, compra, não é o que eu ia isso, né? falar, né? A tecnologia do produto, a tecnologia da compra, a tecnologia da pesquisa, né? Da busca, né? Ou a tecnologia dentro do próprio empreendimento, falar né? sobre 2 aspectos, tá? Só um parênteses, a casa de Tânia, ela é extremamente, ela é Ela fora é. do padrão tecnológico. Eu fui no banheiro na casa dela, eu não sabia como acender a luz. Só para você ter ideia. Orientação. Então veja,
Então, a pergunta que está sendo feita aqui, como a tecnologia está impactando o mercado imobiliário, para ela não serve para dentro do produto, porque ela vai ficar fora da curva. Piscou, você fica no banheiro no escuro. É no piscado, entendeu? Vamos lá, a tecnologia pode ser para compra, não, para você pode ter ser noção, para uso, para empreendimento. Eu ligo através da Alexa pro meu filho que está na sala. Olha só. Max, vem aqui. Através da Alexa. Através da Alexa. Aí ele, oi mãe, aí eu venho aqui, aí ele vem. Uma voz que vem do além, Isso. aparece na Alexa. E aí Olha ele, muito só. sabido, uma vez a gente tava na varanda conversando e ele foi e entrou na Alexa para escutar o que a gente tava falando. A recíproca também é verdadeira. Olha só, eu acredito que um lado, não há dúvida, você já antecipou, Mariana, muito importante é a contribuição que deu para o consumidor ter mais facilidade para a compra. Se você chegar a um consumidor, a busca é de longe, mas é muito longe o pior processo para ele. É terrível, terrível. Dói, é dolorido. Até porque há um descompasso muito grande entre o que se mostra e o que ele vê quando chega pessoalmente. Será que o velho e bom carro andando na rua não vai ser melhor para o pobre do cliente? Foi assim que eu comprei meu primeiro, né? Olha, carro porque... andando na rua. Então, assim, ela contribui demais na filtragem. Você fala carro rodando na rua, mas antes o carro rodando na rua precisava ir a 50 imóveis. Agora ele pode ir a 10. Ou ele precisava ir a 100, ele pode ir a 20. Verdade, diminuiu bastante. Então isso, assim, é algo muito concreto. Tá? Reuniões virtuais, o que ele consegue enxergar. Eu recomendo sempre aos corretores, se prendam menos no produto. Já era importante você ter mais capacidade de entender o que o consumidor precisa do que o produto, quando você dominava o produto e ele não. Hoje, o cliente chega sabendo muito mais do que você. É verdade. É praticamente impossível você saber mais do que ele. Praticamente impossível. Eu penso desse jeito, Fábio. Para que treinar produto se o cliente já sabe? Já sabe. Você precisa treinar técnica, você precisa argumento. É abordagem e argumento. Então, assim, é para cada estilo. Mais do que você. Sabe? Não adianta, porque ele só vai lá naquele quando ele já passou por todos os filtros que o cara achou que era necessário para estar disposto a ir lá. Eu cheguei em uma época em que o cara falava o endereço e eu já sabia qual era o apartamento. Eu não quero ver isso, não. Porque eu já vi. Porque eu já vi, eu já sei. Eu já sei como não me atende. Aí... Então, assim, muitas vezes o corretor que ia comigo não tinha entendido o que eu queria. Me levava num lugar que eu dizia assim, meu Deus, por que eu tô aqui? Se não tem o que me atende. Tipo assim, o básico, então, o principal. Então, isso que ele tá falando da busca, você já nem vai, né? Já no caso vai. Desse... E aí, vamos sair disso, então, para a verdadeira mudança tecnológica, tá? Até ontem, por assim dizer, era tudo fake. A tecnologia no imóvel, luz e som. Isso não é tecnologia, né? Tipo, o que tem demais? E só em alto padrão. O que a tecnologia tinha mais? Apertar um botão para esquadria descer? Não tinha, porque ela é uma tecnologia de produto. Com o avanço da internet das coisas, né? Como você brincou agora da Alexa, então nós temos duas coisas simultaneamente. Uma delas são a tecnologia nos produtos, ar-condicionado, televisão, geladeira, tudo tem tecnologia. Você fala de integração. Da integração. Integrado e isso ao com o iPhone, app. Então, a possibilidade de você dotar o teu produto, de um lado, de mais suporte tecnológico, para ser mais robusto nisso, e aonde entra efetivamente a diferenciação, se você consegue trabalhar em criar comunidade. Com a profusão de apps, de serviços de tudo, um item que veio na pandemia e se estabeleceu e todo mundo quer, do pobre ao bilionário. Mercadinho no empreendimento. Sim. Tecnologia. Todo mundo quer, é do pobre ao bilionário. Todo mundo acha o máximo. O que acontece é que do pobre vai ser mais simples, vai passar um QR Code, do bilionário ele coloca o iPhone e dele. E o produto mesmo vai ser uma água... Continua sendo a mesma coisa. O tipo de produto uma que vai água ter. Indaiá, sei lá, isso aí. uma voz. Né? Outra coisa, produto, né? os espaços de QR Code para entrega. Sim. Leitura de QR Code. Então, QR Code Facilita para cadastro de funcionários. Cadastro de visitante. Você quer fazer portaria virtual e você quer liberar o teu amigo de tal a tal horário.
lá de cima, você passa para ele o QR Code ou a foto dele, ou ele já se cadastrou. Em prédio em São Paulo, vários dos prédios em São Paulo, você faz o cadastro antes de chegar. E tem o tempo que você pode fazer limite. Porque também não, senão não vale, né? Vou fazer bem antes, vai ficar valendo um monte. Então ele é válido por 15 minutos, 30 minutos, tem a tua cara, você faz no próprio app, você chega direto, não precisa passar por nada. Reconhecimento facial, já entra. Tá no invite. No invite, aquele aparelho fica válido a partir de um determinado período. Então, ou seja, a tecnologia da internet, mais os apps, esse meio ambiente de apps, possibilita com que você efetivamente dote o teu empreendimento de tecnologia. Tá? Que, na verdade, do lado de cá, de construtor, incorporador, o que eu tenho que deixar é ele preparado. Para os acessórios. Isso, preparado com forças, que eu posso dizer, ele preparado para receber essa demanda. Porque hoje, o que muita você parte pode de cabeamento, fazer, não sei o que, não está preparado. Poucos, Mária, é criando um hall de parceiros que darão já essas soluções. Isso. Sim. Então, tipo aí carro eu ia elétrico, falar disso. tipo carro elétrico. No caso do mercadinho. Quando a gente lançou o Tamarineira lá atrás, a gente colocou. Porque a gente sentiu a importância de ter. Isso foi há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Então, assim, não tinha fornecedor. Isso. A gente teve a ideia, mas não tinha quem solução. E a gente começou a ir atrás de solução. E hoje tem vários fornecedores. E a gente vai entregar o prédio já com o mercadinho pronto, com tudo certo. Só que, olha só, como a gente se antecipou a coisa. Né? Vamos colocar, bora arriscar, bora, a gente vai resolver. E aí, a própria vida, né, vai trazendo as soluções tecnológicas. Isso é uma demanda que já existia Fábio, e não estava atendida. Então, na verdade, essa coisa da tecnologia tem que ser dos dois. Tem que ser da área comum. Sim. E da área privativa. Porque, vamos dizer, essa coisa, né? Mas eu sou fora da curva. Né, essa coisa do mercadinho é da área comum. Né? Lá embaixo... Veja, pra mim, não tem coisa pior do que eu estar assistindo um filme, pedir uma comida e ter que me levantar pra atender o interfone. Então, pra mim, a pior coisa não é nem levantar pra atender o telefone, é ter que descer pra pegar. Tem que ter um jeito de chegar lá em cima. Sério, o troço tem que vir voando, minha gente. Logo vai chegar no voando aí pelos drones. O drone vai entregar na sua janela. Calma que o drone vai chegar na sua janela. Logo. O drone vai na sua janela, esse vai. Tipo, eu tô de mas pijama. hoje... Aí você coloca um roupão. Mas você coloca um roupão. Mas veja, o drone vai poder lhe ver de pijama, só que ele vai ter com uma câmera ali. O carinha vai estar operando com a câmera. Olha aí, tem que ter solução. O marido vai ficar com ciúmes. Do drone agora, não é mais do porteiro. Vai ficar com ciúme do drone. Tem que ter jeito a comida chegar lá. Então, é tecnologia na busca, né, que aumentou bastante. E tentar né? fazer esse hall de parceiros, tá? É tipo um cardápio, né? Tipo um cardápio de parceiros de soluções tecnológicas. A gente conversou muito essa semana sobre isso, não foi? Eu quero sobre facilidade isso. em tudo. Depois vocês podem contratar uma consultoria da Brain Inteligência Estratégica também. Olha aí, total. Porque a gente conversando, qual era o tom da conversa? Era sobre isso, mas o tom é até que ponto as pessoas estão preparadas para receber certas tecnologias. Por um exemplo, portaria digital, né? Até que ponto o consumidor está preparado para não ter porteiro, não ter o conforto do porteiro. Até que ponto o nosso cliente está preparado para ser facial na hora de abrir o portão, né? Ele até confiar. o ponto em que o bolso faça a diferença. É sim, Maria. O condomínio vai ser muito mais baixo, né? Manutenção do condomínio, essa coisa de porteiro 30 por tanto, né? De horas. É isso mesmo. Então é isso, a gente vai ter que deixar as perguntas para depois, então, para hoje. Olha, em setembro eu tô ele aqui vem nas férias, ele vem nas férias. Quem sabe a gente vem aqui e faz a férias, em julho. Quem sabe a gente vai aqui. O dia que eu vier visitar aqui na ilha, porque afinal de contas não tem como vir a Recife, não vir a ilha aqui. Eita. Né? Vou aqui no museu
do cais aqui, do como é que é? O cais do... Cais do Sertão. Cais do Sertão, Cais do né? Sertão. No Cais do Sertão tem restaurante bacana ali. É muito massa. Aí a gente combina e durante a semana eu venho aqui. A gente faz A gente novo. combina depois dele ter experimentado, pra ele contar as observações dele. Lá na praia. A gente não vai dizer pra poder ninguém ir lá atrás dele nas férias. Isso aí. Fábio, olha, obrigada. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui com a gente. Diga aí pro pessoal como é que a turma lhe acha, ele contrata. Pessoal, todas as suas fontes de informação. primeiro, obrigado, Tani e Mari, por terem me convidado. Foi um papo muito agradável. Foi gostoso. muito bom pra gente também. Até às Não 10. tinha fim não por mim. Obrigado e parabéns a toda a equipe aqui, né, da Pernambuco que esteve junto conosco. Parabéns. Tá? E, pessoal, né, na Brain vocês podem nos procurar em todas as redes sociais, como Brain Inteligência Estratégica. Temos um canal no YouTube também, são quase já 10 mil seguidores lá no nosso canal no YouTube. O site é brain.srv.br e o meu contato é fabio@brain.srv.br e o telefone é 41 98851 1093. Eu demoro para responder o WhatsApp. Eu respondo todo dia e retorno, viu? Mas é que eu tô sempre em reunião e bate-papo. Respondo no mesmo dia. Eu só não respondo necessariamente na mesma hora, mas no mesmo dia eu respondo. Ô, Fábio, sabe o que eu tenho descoberto? Que cada pessoa tem uma estratégia para responder o WhatsApp. Cada pessoa tem uma estratégia. Eu também tenho a minha. Eu tenho uma estratégia de ordem, de horário, de grupos, pessoal, privado, empresa e tal. Ou é individual. Cada pessoa tem uma estratégia, né? Como a demanda é alta, cada pessoa que a gente fala tem uma estratégia. E também, quando a gente fala aqui, você vai ver, você vai falar, vai ter muito direct. Também tem outra estratégia que a gente tem que ter agora, né? Sim, é do direct e do Instagram também, para atender os directs. Que a pessoa agora só quer falar por direct. É impressionante, né? É muita coisa. Mas obrigado, pessoal. Contem conosco, contem com a Brain. A gente tem um pequeno slogan que a gente costuma dizer, Let's Brain Together. Né? Olha aí. Então, vamos fazer junto. Isso aí, pessoal. Obrigado. Olha, um presente para você. Muitíssimo obrigado. De agradecimento. Opa! Abra aí para você ver. Já vou usar amanhã quando eu for à praia. Mas olha que tem, seu nomezinho embaixo, olha. Opa! Por essa eu não esperava, viu? Não esperava. Eu vi. Muito legal. Você achava que ia ser igual para todo mundo e você também ia receber? Não, a sua é especial. Gostei, é única, personalizada. Sabem fazer aqui direito, viu? Muitíssimo obrigado. Joia, obrigada a você. E vou usar amanhã com água de coco quando eu estiver indo ali na praia caminhar. Eita, fez inveja para uns 10 curitibanos agora. Para 10 não, vamos fazer para bem mais. Muito obrigado, Mari. Obrigada também. Obrigada a você. Obrigada, pessoal, pela audiência. Siga-nos no Instagram, Pernambuco Consultora. Comentem, curtam no nosso canal do YouTube, para que a gente possa saber o que vocês acham do nosso conteúdo. Contribua com a gente com esse projeto. Me sigam no Instagram, Mariana Vanderlei 1. E é isso. Obrigada, pessoal, por mais um episódio. Muito bem!